Deixa eu só anunciar que a gente começou a gravar agora. Boa tarde a todos. Hoje nós temos a palestra do professor Jorge Luiz Cabral Nunes. O professor Jorge é consultor, é administrador, antes de qualquer coisa, é administrador, tem mestrado em engenharia da produção e está cursando doutorado em inovação e é consultor, empresário, empreendedor e presidente do Conselho Estadual de Administração em Sergipe. Professor Jorge, é uma honra ter você aqui conversando com a gente sobre marketing digital. Ok, boa tarde a todas e a todos. É uma honra também, professora Sônia, professor Alfredo Dibe, estar aqui com vocês. E, e é isso. Nosso tema hoje é sobre marketing digital, dentro desse contexto, né, da transformação digital, das estratégias. E aí a gente percebe que, segundo o IBGE, o Brasil conta atualmente com mais de 132 milhões de internautas ativos e nenhum empresário, em seu juízo perfeito, pode se dar o luxo, né, de ignorar um público desse tamanho, não é verdade? E, claro, a gente tem que entender um pouco sobre marketing digital. E quando a gente fala de marketing digital hoje, né, a gente está falando de uma grande possibilidade de se fazer negócios, né? E, claro, quando a gente fala em negócios, a gente também está falando em vendas. Quando a gente está falando em vendas, a gente precisa entender que para fazer hoje um marketing digital é necessário criar um funil de vendas. É necessário atrair pessoas, é necessário converter essas pessoas, né, em vendas. E aí, o que é que acontece? Essas vendas vão resultar, né, em resultados, né, ou melhor dizendo, em montantes financeiros que são saudáveis para uma organização, não é? Por quê? Porque uma organização ela tem que ser lucrativa ao final. E o marketing digital possibilita, não é, essa questão. Por outro lado, né, a gente entende que as empresas hoje, algumas estão fazendo marketing digital, né, e estão fazendo ainda de uma forma que às vezes não consegue esse resultado, né? E eu trouxe dentro dessa proposta uma questão aí para a gente poder é, discutir, né? Como fazer um marketing digital de uma maneira ainda melhor, né? Como fazer um marketing digital em que realmente a gente gere esse imã dessa atratividade, né? Porque há pouco nós estávamos falando, hoje tudo concorre com tudo, né? Se a gente parar para perceber, né, por exemplo, se um professor ele está em aula com seus alunos, né, e de repente um aluno ele não vai para a aula porque resolveu ir ao cinema, o cinema acabou de alguma forma sendo um concorrente dessa aula, né? Então, hoje a gente não pode dizer, né, que existe. Hoje nós temos concorrência direta e indireta. É disso que eu estou falando. Mas voltando aqui à questão do marketing digital, a gente sabe que para fazer marketing digital é necessário, né, alguns pontos. E dentre eles, a gente destaca a questão do tráfego, que é atrair pessoas, né, para o site de um negócio. Então, usar das redes sociais ou qualquer parte, né, que gere essa comunicação. Então, o que eu quero dizer aqui é que o tráfego hoje, gerenciar esse tráfego é muito importante dentro do contexto do marketing digital. Ou seja, sem tráfego não tem negócio digital. É necessário que se tenha tráfego. Então, essa atração ela pode ser feita de forma paga, né? Ou através de conteúdo, ou usando as duas coisas, né? E para atrair as pessoas, basta estar onde elas estão. E na internet, elas se concentram em locais específicos. Há exemplo do YouTube, do Facebook, do Instagram, né? Então, um outro ponto que a gente precisa destacar é que
quando a gente fala em marketing digital, nós precisamos entender que é necessário fazer conversão. E o que é isso, Jorge? A conversão é justamente quando a gente atrai e vende, né? Ou seja, é pegar todas essas pessoas que foram de alguma forma atraídas, né? E conseguir vender para elas. Simples assim, né? E às vezes difícil na prática, ok? Por quê? Porque gerar esse imã de atratividade muitas vezes é complicado porque as empresas não conseguem gerar uma, uma maneira de fazer com que a marca ela realmente conecte. Então, é disso que a gente vai falar lá na frente. Então, e aí a venda acaba sendo uma coisa prioritária, não é? Ou seja, o que eu percebo hoje é que quem vai somente e faz um marketing digital com o único objetivo de vender e não cria estratégias para isso, converte menos, certo? Então, ele às vezes até atrai, mas converte menos. E aí o que é que acontece? A gente precisa entender que existe um custo para isso, tá? Que é o que a gente chama de CAC, né? Então, o CAC define quanto uma empresa está gastando para transformar um lead em cliente, tá? Então, o que é um lead? O lead é um cadastro, né? Então, e como é que a gente obtém esse cadastro? A gente obtém de várias formas. Então, às vezes com conteúdos, por exemplo, a gente pode oferecer um e-book gratuito e para que a pessoa tenha acesso a esse e-book, ela faz um cadastro. E esse cadastro é enviado. E quando ela faz isso, né, ela aceita, ela passa por um processo de autorização e ela aceita fazer esse cadastro. E aí a empresa passa a ter um lead. Esse lead, né, gera o que? Vai gerando, né, uma possibilidade de uma futura venda. Por quê? Porque você entregou algo para a pessoa, né? No caso do exemplo que eu dei, um e-book, a pessoa, ela, vamos dizer que teve o acesso, ela abriu, vamos dizer que ela gostou, mas para isso, antes ela fez um cadastro. E a partir desse cadastro, é possível que a empresa ela comece a se relacionar com essa pessoa. E o CAC faz justamente nos dá essa condição de calcular o custo, não é? Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente criou uma estratégia de marketing digital onde a gente fez um anúncio. E nesse anúncio, a gente, digamos que a gente vendeu R$ 100. E vamos dizer que a gente vendeu R$ 100 em um único produto, tá? E vamos dizer também que a empresa investiu R$ 10 para fazer esse anúncio. Então, se ela investiu R$ 10 para anunciar e ela vendeu um produto, certo? De R$ 100, e vamos dizer que ela conseguiu atingir um raio aí, sei lá, de 30 a 50 pessoas, e aí aconteceu essa venda, aí você pode estar imaginando, bom, ela conseguiu atrair 30, 50 pessoas, mas vendeu só para uma. Diante desse contexto, a gente pode até imaginar que não foi bom. Mas se a gente for analisar o custo do CAC, a gente vai ver que foi bom. Por quê? Não foi bom, foi excelente. Porque no marketing digital, a gente vai ter a condição de ter um alcance em nível de escala bem maior, certo? E aí, se você parar para pensar, você vai ver que, sei lá, de 50 pessoas, ela conseguiu fazer com que uma comprasse, mas o que ela comprou, não é? Ela comprou e foi e custou, digamos assim, R$ 100, né? Esse produto
ou seja, a empresa recebeu R$ 100 e desses R$ 100 ela investiu 10. Então, significa dizer, fazendo uma conta simples de padeiro, digamos assim, que ela ficou com R$ 90 diante do custo que ela teve. Então, foi muito bom, não é? E, então, quando a gente faz a prática do marketing digital, a gente tem que analisar essas coisas. O CAC é uma delas. O LTV também é necessário que a gente avalie o valor do ciclo de vida de um cliente. Por quê, Jorge? Porque esse cliente que hoje comprou dessa empresa, é possível que ele compre novamente ao longo do tempo. Então, esse valor, né, esse LTV também é calculado. É necessário que a gente faça essa análise. Ou seja, esse cliente vai comprar dessa empresa por quantas vezes, não é? E a gente tem que entender também que marketing, antes de ser digital, é marketing. Marketing é um processo social, né, que através do qual pessoas e grupos obtêm aquilo que necessitam e o que desejam, né, com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Né? Isso quem disse foi Kotler. E a gente sabe que dentro dos fundamentos de marketing nós temos alguns ensinamentos que são clássicos. Nós temos aí os 4Ps, né, do marketing: preço, produto, praça, promoção, não é? São 4Ps clássicos e, ao mesmo tempo, a gente sabe que são necessários ainda hoje em dia. E se a gente for para o patamar do marketing digital, a gente vai ver também que nós temos 4Ps que são importantes. Ou seja, nós temos que atingir um público-alvo segmentado, nós temos que ter presença digital, promoção social e publicidade paga. Né? Então, segundo o Sebrae, né, foi feita uma pesquisa identificada esses 4Ps, né, onde no público-alvo nós temos pequenos negócios não vocacionados a mercados de massa, em que a concorrência se trava no preço. E por isso escolher um nicho de mercado oportuniza vantagens competitivas. Então, a gente tem que ter um público-alvo realmente segmentado. Exemplo, loja física de roupas, né, para grávidas. É preciso identificar esse público-alvo. É preciso segmentar esse público para que a gente possa fazer um trabalho ainda melhor usando as ferramentas de marketing digital. Nós temos que ter também presença digital, ou seja, os consumidores buscam cada vez mais na internet produtos e serviços, e esse comportamento se acentuou com a pandemia. Né? Então, a gente sabe que negócios que não possuem um site, por exemplo, e nem participa de alguma plataforma, eles ficam meio que invisíveis hoje. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes uma empresa ela quer se posicionar de forma digital, mas ela precisa fazer um dever de casa. Ela precisa ter um site. Né? Hoje, ter um site é mais do que uma obrigação para uma empresa. Né? Mas não é só ter um site, é ter um site que estrategicamente ofereça, né, as informações necessárias para gerar e despertar esse interesse junto à outra parte. Né? É, é fazer com que, de alguma maneira, as informações, as imagens, né, sejam mais atrativas e falem por si só. E, com isso, gera esse imã. Né? Então, é preciso também fazer promoção social. Né? Dentro desse contexto, o mercado digital empoderou o consumidor conectado, né? Que é o que o Kotler chama de marketing 4.0. O consumidor é quem define se o meio de hospedagem é ou não cinco estrelas. Não é? A gente vê que, percebe que hoje essa interação, em nível inclusive de avaliação, ela se tornou mais transparente. Né? Então, a gente percebe isso com o uso dos marketplaces, né? O Mercado Livre, onde você faz uma compra e você coloca lá quantas estrelas depois, em nível de qualidade, né, aquela empresa merece em relação ao produto ou serviço que ela ofereceu e vendeu. Né? Então,
é necessário também fazer publicidade paga. Ou seja, nós temos duas vertentes para trabalhar com o marketing digital. Ou a gente trabalha na esfera da parte mais orgânica, ou a gente trabalha também com a publicidade paga, ou com as duas coisas. Eu acredito muito nas duas coisas, certo? É necessário ter um investimento, né? E aí, o que a gente recomenda é que no início não se invista muito, ou seja, é necessário que gradativamente a pessoa vá investindo e vendo o retorno, fazendo o cálculo do CAC. Não é? Dentro daquele exemplo que eu dei. Vou investir 10. Se eu conseguir vender um produto que foi 30, poxa, valeu, já estou ganhando aí, grosseiramente falando, de forma bruta, 20, né? Claro que ainda tem os impostos e essas coisas, mas o que eu quero dizer é que, de alguma forma, você vai ter escala para isso. E você vai, quanto maior a escala, maior será a possibilidade de você vender mais. E claro também que quando a gente fala de marketing digital, não posso esquecer também do marketing convencional. É necessário que uma empresa hoje, ela tenha consciência e clareza de que é preciso usar os dois tipos de marketing, né? E para isso é importante se fazer um bom plano de ação, né? E aí eu gosto muito de trazer esse exemplo meu mesmo. Ainda em janeiro desse ano, né, a gente fez um evento em Aracaju, né, onde a gente fez um treinamento sobre vendas em um hotel e eu usei tanto o marketing digital quanto o marketing off, né, o marketing mais tradicional. E eu acredito que um ajudou o outro, correto? Por quê? Porque imagine o seguinte, você está passando de carro e vê um outdoor. Quando você olha para um outdoor e vê algo que lhe interessa, né? No caso, vamos imaginar esse treinamento, vamos dizer que você queira vender mais, vamos dizer que você queira aprender técnicas de vendas, e de repente você olha e vê a possibilidade de fazer um evento como esse. Se de alguma maneira você já viu esse evento também no formato digital, vamos imaginar que chegou para você pelo Instagram e tal, é como se acontecesse uma espécie de mágica. Ou seja, saiu do digital, foi para o tradicional. E a sensação que nos dá é que nos passa, de alguma maneira, maior nível de credibilidade. Certo? Então, e claro, quando você vai e você constata, aí você vai ver que valeu muito a pena, né, enquanto consumidor, né, ter realizado uma compra para fazer um treinamento como este. Né? Mas entenda que quem está do outro lado fazendo a estratégia de venda disso, está pensando em fazer e, portanto, aguçar todos os sentidos possíveis, não é? Ou seja, ela quer, de alguma forma, ela cria uma estratégia para que não só seja realizado um marketing no formato digital, mas também tradicional, por que não? Então, eu costumo dizer que o marketing digital ele não veio para anular o marketing tradicional, ok? E vou mais longe. O marketing digital, em alguns momentos, ele não está dando conta sozinho de trazer resultados para a empresa. Porque até para fazer o marketing digital é necessário ter estratégias para poder realizar. Não basta, por exemplo, ter só dinheiro. Tem gente que gasta muito e quando vai calcular o CAC, não tem um retorno. Certo? É disso que eu estou falando. Então, eu acredito também o seguinte, como um bom administrador,
A gente acredita que quando a gente vai fazer um marketing, tudo começa com planejamento estratégico. Então, é preciso analisar o ambiente, é preciso que a gente também defina objetivos, que a gente realmente tenha um público-alvo, que a gente identifique a persona, né? Que a gente identifique qual é o avatar, né? Ou seja, é necessário alguns elementos que a gente vai construindo, né, alguns elementos a partir da identificação de alguns pontos. É necessário, por exemplo, identificar os canais onde as ações de marketing devem se concentrar. O orçamento, isso é fundamental, o orçamento disponível para essas ações e a forma que você vai monitorar isso. Né? Porque se você não consegue medir, você não vai conseguir, né, gerenciar. E no marketing digital, você precisa fazer esse gerenciamento também. Então, a gente pode fazer uso, ainda dentro desse contexto da estratégia, de algumas ferramentas. E a gente pode, por exemplo, utilizar ferramentas já testadas cientificamente, como análise SWOT, para nos ajudar na pesquisa de mercado, né, para a gente poder identificar pontos fortes, pontos de melhoria, as oportunidades, sobretudo, e as ameaças, e a gente fazer, dentro dessa matriz, o cruzamento disso, para que as nossas oportunidades, né, uma vez que sejam mapeadas, a gente possa, de alguma forma, fazer uso do que a gente tem de ponto forte, para poder conectar com essas oportunidades e poder agarrar essas oportunidades da melhor forma. E, claro, uma vez que a gente faça a análise desse ambiente, uma vez que a gente consiga ter um maior nível de clareza de quem é esse, da identificação desse público, de como a gente vai atuar, dos objetivos que a gente precisa criar e das estratégias que precisam ser definidas para que a gente possa alcançar esses objetivos, a gente tangibiliza isso num plano de ação que vai nos ajudar a nos dar um norte, não é? Ou até mesmo um sul, ou seja, um caminho a ser seguido. E aí a gente também pode fazer uso de ferramentas que cientificamente já foram testadas, como, por exemplo, o plano de ação 5W2H. Eu podia trazer outras ferramentas mais atuais, dentro de um processo mais ágil, não é? Por outro lado, eu quero mostrar aqui nessa apresentação que ferramentas científicas que não são, digamos, tão novas, mas que elas já foram testadas, né, no passado e cientificamente comprovadas, ou seja, elas realmente funcionam e funcionam na atualidade. Então, e com isso a gente pode fazer, né, a implementação do marketing digital, inclusive para pequenos negócios. E aí eu trago três vertentes, né, três opções, digamos assim, que um pequeno negócio pode fazer uso. Ou seja, ele pode fazer uso de uma solução interna, né, ou seja, investindo internamente para que ela possa produzir, por exemplo, conteúdos, para que ela possa se posicionar, né? Mas se ela não tem condições, porque o custo fixo, de repente, vai ser alto, ela pode contratar freelancers também. Existem plataformas hoje que ajudam, né, na contratação de freelancers, ou seja, você contrata por projeto, né? E aí, diante da necessidade, você vai lá e faz a contratação dessa forma. Ou, se você dispõe de um valor estrategicamente assim, já voltado para este fim, um valor um pouco maior, talvez valha a pena contratar uma agência, né? Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui da Unilever. A Unilever, ela tem um posicionamento onde hoje ela investe internamente, certo? Para atender a demanda do dia a dia e
ela tem ela contrata uma agência quando ela quer desenvolver algo de ordem mais estratégica. Pode ser assim também. Você pode fazer de uma forma híbrida. Uma ferramenta que é muito interessante hoje, que nos ajuda bastante, principalmente para aquelas pessoas que não possuem uma expertise, ou seja, não possuem um conhecimento mais específico sobre um determinado assunto, um determinado tipo de conhecimento, como, por exemplo, saber usar um Photoshop ou um CorelDRAW. Então, uma alternativa viável hoje é a ferramenta Canva, que oferece para as pessoas a oportunidade de produzir conteúdos de forma gratuita, e à medida que ela for avançando, ela pode, inclusive, também ter a opção de fazer o pagamento de uma anuidade, onde ela vai ter o Canva de uma forma mais profissional. Significa dizer que hoje é possível você ter, por exemplo, elementos, não é? Pôsteres, cards, de forma mais profissional. E tudo isso a gente sabe que se conecta, né, de alguma maneira. Quando a gente faz algo um pouco mais profissional, sem contudo perder, digamos, a simplicidade, né, do contexto. Então, quando eu falo dessa forma, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que, por exemplo, se nós, em cada lugar, nós temos que respeitar os costumes, as culturas. Então, fazer a produção de um pôster de maneira mais contextualizada é importante e pode gerar maior nível de conexão. E a ferramenta que eu estou trazendo aqui, que eu acredito que muitos já conhecem, é o Canva, não é? Nós temos na nossa empresa, hoje, a possibilidade de fazer um trabalho para pequenos negócios, onde a gente pode criar e agendar esses pôsteres, onde a gente pode também fazer o impulsionamento dessas publicações, trabalhar com o calendário editorial. Por que isso, Jorge? Porque trabalhar com um calendário editorial significa dizer que você não, enquanto empresa, você vai ter sempre de forma programada as postagens nos dias e horários que você já predeterminou. Significa dizer que a pessoa ela não vai precisar ficar na frente de um computador o tempo todo. Ela vai dedicar parte do seu tempo e ela vai fazer esse trabalho e já vai deixar tudo programado, ok? E claro, também com a possibilidade de ter relatórios para fazer a mensuração disso tudo, né? Então, estou dando um exemplo aqui para vocês, né? Aproveitando a oportunidade e, ao mesmo tempo, trazer aqui uma pesquisa de uma grande empresa, que é a Deloitte, onde ela identifica 7 tendências para que a gente possa impulsionar o engajamento e o crescimento das marcas. Por quê? Porque quando a gente fala também de marketing, né, e de marketing digital, o marketing digital, eu vejo que hoje se popularizou muito esse termo, e às vezes a pessoa ela está fazendo o marketing digital, às vezes de uma maneira, é como se estivesse fazendo mais do mesmo. E aí o que é que eu percebo, né? E aí fui pesquisar, fui estudar e encontrei essa pesquisa aqui da Deloitte, né, identificando 7 tendências para que a gente possa melhorar o nosso, o nosso posicionamento enquanto empresa, para que as marcas elas possam conectar melhor com o público. Então, a primeira é o seguinte: muito se fala hoje em propósito. Por que, Jorge, se fala em propósito hoje? Porque até para a gente, enquanto pessoa, se a gente não tiver um propósito hoje, é como a sensação que tem é como se a gente estivesse no automático e a vida sem sentido. Então, o propósito
nos dá o sentido para viver. É por isso que as pessoas estão falando em propósito hoje. E é por isso que as empresas precisam ter um propósito, para que as pessoas possam se conectar a essa empresa pelo propósito. Então, as organizações que sabem por que existem e para quem estão direcionadas estão em uma posição singular para navegar em um cenário de mudanças frequentes e abruptas. Porque a única certeza que a gente tem hoje, diante desse mundo tão louco, né, tão veloz, a única certeza que a gente tem é a incerteza. E a incerteza, muitas vezes, nos traz, né, nos leva a pontos de reflexões. E às vezes existem pessoas que não conseguem lidar muito bem com o que é incerto. Existem pessoas que querem a segurança. Mas como ter segurança hoje, em um mundo tão, digamos assim, incerto? Então, é preciso que a gente se pegue em alguma coisa. E também é preciso que as empresas elas se peguem em alguma coisa. Não é só o dinheiro. Precisa ter o propósito. Não é? O dinheiro é também bem-vindo. Porque uma empresa sem dinheiro, ela não vai ter a lucratividade. E a lucratividade, ela é saudável para a empresa. Todavia, é necessário que antes disso a gente pense no propósito, porque as pessoas vão se conectar pelo propósito. Segundo ponto, é necessário transmitir confiança. Se não tem confiança, não tem base de relacionamento hoje. A base do relacionamento é a confiança. Então é preciso olhar para o que as pessoas, inclusive, valorizam. Para construir confiança em tempos turbulentos, como o que nós estamos vivendo hoje, as marcas devem olhar para que as pessoas valorizam, ao invés de como elas são. Então, é necessário que, de alguma forma, a empresa se conecte para identificar o que é que as pessoas valorizam. E dessa forma garantir que os seus compromissos estejam em sincronia com a sua competência para entregar as necessidades dos consumidores. É necessário agilidade. E para que a gente tenha agilidade, é necessário que a gente aproveite as ferramentas digitais relevantes, né, na atualidade. É necessário que a gente, de alguma maneira, a gente possibilite uma experiência humana e direcione a mentalidade da empresa sobre o tempo de criação de produtos e serviços, pautando a eficiência e potencialização da conexão humana. Ou seja, é necessário que a gente leve valor, né? A gente traga esse valor baseado em soluções para o mercado. E, para isso, é necessário a gente poder entender o porquê os valores impulsionam o ser humano, né? Emoções e ações, porque não são as coisas as quais nós fazemos, mas é necessário que a gente consiga explicar o porquê que nós estamos fazendo. O porquê nos conecta com o primeiro item, que é o propósito. Não é o que a gente vai fazer, é por que que eu estou fazendo. Por que que eu estou aqui agora com vocês? Eu estou com vocês aqui pelo propósito que eu tenho. Observem que eu estou, inclusive, no Ceará. Vim fazer uma atividade aqui e eu tenho um porquê de estar aqui também. Então, hoje, o que me move é o porquê, não é o quê. O que eu vou fazer, é o porquê que eu vou fazer. Se não for interessante, se não tiver ligado com o meu propósito, simplesmente eu não faço. E eu acredito que as empresas hoje, elas devem se conectar ao porquê que ela está fazendo aquilo.
É só para ganhar dinheiro? Tem empresa que só está fazendo para ganhar dinheiro e parece que o dinheiro, quanto mais ela quer o dinheiro, mais o dinheiro foge dela. Simples assim. Por isso que não dá para fazer hoje um marketing digital de maneira banalizada, como eu estou vendo hoje. É necessário, por isso que eu trouxe essa. É necessário que a gente reflita, né, sobre outros aspectos do brand, por exemplo, da conexão da marca. Por isso que eu trouxe essa pesquisa aqui para vocês hoje. É necessário um maior nível de interação, de participação com as pessoas, né? Maior nível de engajamento. É necessário que a gente possibilite e use, enquanto empresa, os diversos canais de relacionamento. É necessário que a gente possibilite hoje as pessoas que elas usem esses canais e que elas possam criar, que elas possam ter voz ativa. Isso conecta, isso gera conectividade, isso gera uma conexão forte com a marca. As empresas hoje estão fazendo fusões. Claro, no passado sempre fizeram também, mas hoje a gente percebe isso com maior força. Por quê, Jorge? Porque sozinho é mais difícil. Vejam, pare para pensar. Hoje, fazer uma live, do jeito que se banalizou, e ao mesmo tempo, com o nível de concorrência que nós estamos tendo, ela ficou, como é que eu posso dizer? Se banalizou. Aí, o que é que as empresas estão fazendo? Agrupamentos, não é? Então, elas começam a criar clubes, elas começam a criar mais possibilidades. Eu, por exemplo, quando eu faço uma assessoria ou uma consultoria ou uma mentoria, que a empresa necessita não só aquilo que eu domino enquanto expertise, o que é que eu faço? Fusão com outras áreas do conhecimento. Por exemplo, eu tenho um profissional que, no momento que eu preciso da parte mais tributária, aí eu faço a parceria, porque as organizações, elas podem ajudar melhor os clientes que atendem. Criando o quê, Jorge? Criando experiências. Então, se ela se fecha e diz, isso eu não faço, ela não está possibilitando que essa experiência aconteça. Então, nós enquanto empresas, enquanto profissionais, nós não podemos nos fechar hoje. Pelo contrário, nós temos que se conectar. A gente está vivendo realmente a era da conexão. E dentro dos negócios, mais do que nunca. Então, é parceria mesmo entre setores. E, à medida que o cenário de marketing passa por rápidas mudanças, os modelos de talentos devem evoluir ao mesmo tempo que a área se posiciona como um diferencial competitivo. Então, ainda hoje, eu estava conversando com um garoto de 19 anos. E aí, antes de saber que ele tinha 19 anos, a gente começou a conversar e ele hoje é um cientista de dados. Ele hoje faz o papel, dentro da empresa, de mineração dos dados. Ele ajuda a fazer puxadinhos de bancos de dados externos e confronta com bancos de dados internos. E a gente sabe que quem tem informação é muito bom para que a gente possa tomar a decisão. Quem tem informação consegue tomar melhor decisão. E a gente constrói informação com base nos dados, no cruzamento desses dados. E quando eu olhei para ele e disse, qual é a sua idade? 19 anos. Poxa, eu tenho um filho de 20. Então, começa a pensar o seguinte, olha, eu conheci essa pessoa, né, dentro de um ambiente de trabalho e fiquei logo imaginando, ela não vai ficar por muito tempo aqui.
Então, se essa empresa, se essa entidade, ela quer permanecer com esse talento, o que é que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que trabalhar melhor esses talentos. De que forma, Jorge? É só com dinheiro? Não. Com dinheiro também, mas não é só dinheiro. É o reconhecimento, é uma série de questões, né? Então, vejo que tudo isso se conecta para que a gente possa promover serviços, inclusive de marketing. E aqui eu deixo vocês com essa mensagem, né? Que realmente, se a gente quer trabalhar melhor dentro de uma área, como, por exemplo, a área de marketing digital, vamos ter que trabalhar a liderança. Então, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, se você que está me escutando aqui pensa em abrir uma empresa, pensa em abrir um negócio, ou até mesmo já tem, ou até já teve, pensa em abrir novamente um negócio, inclusive que precise fazer o marketing, etc., desenvolva essas habilidades extraordinárias em pessoas comuns que você vai, com certeza, ter bons resultados. Então é isso, me despeço aqui de vocês e obrigado. Sônia, o microfone. Microfone. Então, obrigada, Jorge. Começar tudo de novo. Deixa eu também tirar a gravação, interromper, porque aí fica o bate-papo mais descontraído.